Então, portanto, eu gostaria de estar convidando o senhor... Faz a apresentação dele, por gentileza. Apresentação do senhor Ronei Alves Horta. Ele é o presidente do Conselho Fiscal da ADCAP, Associação dos Profissionais dos Correios de Minas Gerais. É natural de Pará de Minas, aposentado dos Correios, trabalhou na empresa por 42 anos, tendo atuado nas áreas de gestão de pessoas, gestão estratégica, inovação, negócios, operação, logística e engenharia. É graduado em engenharia mecânica, pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho e possui MBA em gestão de negócios. Então, senhores vereadores, eu convido o senhor Ronei para fazer uso da tribuna, da qual a gente vai dar essa situação, por causa da situação dele, tem que voltar para Belo Horizonte ainda hoje. Senhor Ronei, de acordo com o regimento interno, o senhor tem 20 minutos. Tá bom? Muito obrigado. Vou pedir licença aí para tirar a máscara, já que a gente está aqui numa distância segura. Boa noite a todos. Inicialmente, quero cumprimentar o vereador Toninho Gladstone, presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas, a quem eu agradeço essa concessão de ter adiantado aí a minha fala para que eu pudesse estar falando aos senhores e ainda hoje retornar a Belo Horizonte. Agradeço a vereadora, cumprimento e agradeço a vereadora Irene Melo Franco, primeira secretária da mesa diretora, e que foi autora da proposição dessa moção, que vai externar ou que externa a preocupação do povo de Pará de Minas com a pretendida privatização dos Correios. Quero cumprimentar a todos da mesa diretora, cumprimento os vereadores e vereadoras aqui presentes, um cumprimento especial aqui aos colegas dos Correios que estão presentes ali, nos dando a honra da presença e da participação. Senhoras e senhores, foi com satisfação que recebi o convite para participar dessa reunião da Câmara Municipal, ocasião em que tenho o prazer de retornar à minha terra natal e a oportunidade de trazer aos senhores vereadores informações sobre os Correios e esclarecimentos a respeito do projeto de lei, é o PL 591/2021, que estabelece as novas diretrizes para a exploração dos serviços postais no país e que hoje tramita no Senado Federal. Então, o que é isso? É o projeto de lei que privatiza ou que pretende privatizar a empresa brasileira de Correios e Telégrafos e os seus serviços. Esse projeto, ele tramitou na Câmara Federal, ele foi aprovado numa margem que nós consideramos uma margem pequena, uma sessão que foi muito tumultuada, lá foram 286 votos a favor e 173 votos favoráveis. Desculpe, ao contrário, 286 votos a favor e 173 votos contra. A partir daí, esse projeto de lei ele está no Senado agora para ser apreciado por aquela casa. De início, considero importante apontar alguns fatos de contexto a respeito do setor postal nacional e internacional. Em todos os 20 maiores países do mundo em extensão territorial, os Correios são públicos e não privados. Além disso, nos quase 200 países existentes, em apenas 8,
os Correios são totalmente privados. Aonde os Correios são privados? Em Aruba, em Singapura, na Grã-Bretanha, no Líbano, na Malásia, em Malta, Holanda e Portugal. Em Portugal, os Correios, o povo português está numa campanha, uma campanha lá para que os Correios sejam reestatizados. A soma das áreas dos territórios destes 8 países é inferior à área do estado de Mato Grosso. Fica patente, então, que a tentativa de privatização dos Correios vai na contramão da política adotada pela quase totalidade dos países do mundo, onde a exploração da atividade postal é considerada de natureza estatal e estratégica, notadamente naquelas nações de grande extensão territorial, como é o caso do Brasil, que é o 5º país do mundo em extensão territorial. Os Correios são uma organização com 358 anos de existência, fazendo parte da história do país. Pesquisas, várias e várias pesquisas, apontam que os Correios figuram entre as instituições que gozam da maior confiança e credibilidade junto à população brasileira, atrás apenas da família e do Corpo de Bombeiros. Apenas os Correios atuam em todos os 5.570 municípios, integrando de fato o país, ao contrário das empresas concorrentes que priorizam as suas operações em cerca de 150 cidades. E essa é uma preocupação nossa da ADICAP, é uma preocupação que deve ser de todos, né? A iniciativa privada, ela visa o lucro, né? Então, os Correios, como um braço do governo, hoje estão em todos os municípios brasileiros, né? Então, a pergunta que fica, se houver a privatização, o operador privado vai manter os Correios nos 5.570 municípios? Os Correios mantêm com seus recursos próprios uma ampla rede de atendimento composta por mais de 11.700 agências, além dos serviços de entrega que alcançam diariamente os lares brasileiros. O presidente foi aí muito feliz em dizer que os carteiros amanhã vão estar na rua aí, entregando. A agência amanhã abre, né? Então, essa é a nossa vocação. Mensalmente, os Correios movimentam mais de meio bilhão de objetos e 25 milhões de encomendas. Possuem mais de 25 mil veículos na sua frota, utilizam 11 linhas aéreas exclusivas e operam 1.500 linhas terrestres para o transporte de carga. O Correio é um dos maiores usuários da malha aérea brasileira. De setembro de 2020 até hoje, foram adquiridos mais de 9.200 veículos, renovando 40% da frota. Como é que essa empresa dá prejuízo? Hoje, a frota dos Correios é uma das mais modernas do mundo. Está investindo 140 milhões somente na parte de TI. Possui infraestrutura abrangente, plenamente operacional e funcionando de forma harmônica em todo o país. Apesar de ter um dos maiores territórios dentre os países, no Brasil a tarifa postal está bem abaixo da média mundial. Os Correios alcançam superávit em apenas 324 municípios. Em apenas 6% dos municípios brasileiros, 324, é que os Correios dão lucro. Ora, então, como é que o Correio opera em 5.570 municípios? É o subsídio cruzado, ou seja, aquelas regiões onde dão lucro subsidiam aquelas que não dão lucro. Essa é a vocação dos Correios. Os Correios é um serviço público. Nos demais 5.246, os serviços continuam sendo executados normalmente, mesmo que não renda financeiramente a empresa. Lembrando que 25% dos municípios brasileiros têm menos de 5 mil habitantes. Então, fica a pergunta, quem ganhar a licitação, o ente privado, vai manter as agências nessas 25% dos municípios brasileiros? Os Correios não dependem do recurso do Tesouro Nacional. Nós somos superavitários. Os Correios pagam as suas próprias despesas, custeiam as despesas com a sua própria receita e custeiam também a infraestrutura que viabiliza a universalização dos serviços postais do país, gastando para isso 6 bilhões de reais. Nós investimos 6 bilhões de reais para manter todas as agências dos Correios.
Os Correios registraram lucro líquido de 1,53 bilhões em 2020, e esse ano esperamos um lucro de 3 bilhões de reais, depois de passar, inclusive, dividendos para a União. Porque o dono dos Correios é o governo federal. Cada um de nós é dono dos Correios. Então, os Correios repassam, por lei, dividendos para o governo federal. O rápido crescimento e a consolidação do comércio eletrônico brasileiro só foram possíveis porque os Correios estavam presentes, cobrindo todo o país regularmente. Os pequenos empreendedores encontram nos Correios preços e soluções para as suas necessidades, que não são oferecidas pelas empresas concorrentes. Pode-se afirmar que os Correios são um regulador concorrencial no mercado de encomendas, mantendo os preços equilibrados. Quem compra na internet vê isso. Normalmente, o menor preço é o dos Correios. A imensa maioria das empresas de comércio eletrônico utilizam os Correios, e muitas dessas empresas utilizam apenas os Correios. Os Correios estão no centro de um complexo empresarial que vai muito além das fronteiras da empresa, abrangendo mais de 1.000 agências franqueadas, centenas de fornecedores e empresas transportadoras. Todo esse conjunto empresarial, senhores vereadores, é responsável pela geração de milhares de empregos diretos e indiretos. Os Correios são um dos maiores empregadores do país, com 95 mil empregos diretos. A nossa atividade é intensiva em mão de obra. Nós precisamos de carteiros para sair, para entregar em todas as ruas do Brasil. Essa é a realidade nossa. 87% dos trabalhadores trabalham em funções operacionais, além de 10 mil nas franquias. É, portanto, muito mais do que uma estatal isolada. O Correio é um ecossistema empresarial sustentável, que garante emprego, gera renda e viabiliza o negócio de milhares de empresas que usam intensivamente os serviços postais. Os Correios desempenham atividades de natureza nitidamente pública, integrando o país, assegurando a prestação de serviços úteis, como o recebimento de contas. Vai nos Correios, paga a conta. Recebimento de impostos. Nós temos em São Paulo o balcão do cidadão, onde o paulistano consegue tirar a carteira de identidade, o serviço de achados e perdidos que tem nos Correios todos. Nós fazemos inscrição em concurso, serviços financeiros, além de realizar com segurança e baixo custo grandes operações logísticas de interesse do Estado, como, por exemplo, a distribuição das urnas eletrônicas, Correios, a distribuição de medicamentos, Correios, a distribuição das provas do Enem e o recolhimento dos gabaritos, Correios, a distribuição de livros didáticos. Quem é da área de educação sabe disso. Os Correios colocam em todas as escolas públicas do Brasil os livros didáticos. Essa operação, que nós chamamos de Operação FNDE, é a maior operação de entregas de livro do mundo. Nós distribuímos 176 milhões de exemplares para todas as escolas públicas do Brasil. O Brasil é um país gigante, gigante o Brasil. É o 5º país do mundo, como eu já disse, em extensão territorial. Em qualquer outro país do mundo, um operador postal público como os Correios seria visto com orgulho pelo governo, como um patrimônio público a ser preservado e protegido, e não como algo a ser vendido, como a gente está aqui dizendo para os senhores vereadores. Agora que eu já falei dos Correios, eu queria falar um pouco, rapidamente, presidente, em relação ao PL 591 de 2021, que hoje tramita no Senado Federal. O projeto é inconstitucional, porque o artigo 21 da Constituição Federal estabelece que compete à União manter o serviço postal. Ora, se compete à União, como é que o governo quer vender o Correio através de um projeto de lei? No mínimo, deveria ser uma PEC, né? Como pode aí depois afiançar o nosso consultor jurídico. O projeto cria novas despesas para a União sem apontar como será a fonte de recursos. Isso é proibido. Como será sustentada a estrutura de fiscalização e controle a ser criada? A Anatel, se passar a privatização dos Correios, a Anatel passa a fiscalizar a parte de telecomunicações e também a parte de Correios. Vai gerar uma despesa. Como será custeada essa despesa?
Como será garantida a tarifa postal? O projeto de lei fala numa tarifa social. Como será isso? Para quem não pode pagar. Será que um ente privado vai custear isso? Então, ele vai aumentar a tarifa postal, né? Então, esse é um ponto grande de interrogação. O projeto cria tarifa diferenciada para cartas, que vai depender da origem e destino. Hoje, se você for ali na agência dos Correios, ali perto da prefeitura, na Praça Afonso Pena, e postar uma carta para Manaus, e postar uma carta aqui para dentro, para de Minas, o preço é o mesmo, dependendo do peso. Esse projeto de lei propõe algo diferente, que é cobrar o preço de acordo com o peso e com o destino da correspondência. Isso é inusitado, em nenhum país do mundo se faz isso. Isso é contra a lógica do serviço postal. O projeto é vago no que se refere às garantias da universalização. Universalização é uma agência de Correios nos 5.570 municípios. O projeto não traz garantias quanto à responsabilidade pelos passivos trabalhistas dos Correios, trabalhistas e previdenciários, que somam 10 bilhões de reais. Por essas razões e por inúmeras outras que poderiam ser elencadas, temos que colocar força na luta contra a privatização dos Correios para evitar a todo custo esse incompreensível ataque ao patrimônio público, que trará como consequências a previsível falência na prestação dos serviços e, principalmente, nos pequenos municípios menos favorecidos e incalculáveis prejuízos à população e ao país. E é exatamente o que está sendo feito aqui e agora. Se os senhores aprovarem a moção, a Câmara Municipal de Pará de Minas, compreendendo e personificando a vontade do povo paraminense, como já fizeram outras centenas de cidades mineiras, estará dando um passo à frente, dizendo não à privatização dos Correios, ou externando a preocupação da Câmara e do povo de Pará de Minas com a preocupação com a privatização. Para encerrar, agradeço em nome da Associação dos Profissionais dos Correios de Minas Gerais a oportunidade da participação nesta reunião, parabenizando a Câmara pela ação corajosa e patriótica em defesa da nossa querida empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Quero agradecer imensamente essa oportunidade, agradecer ao presidente, agradecer à vereadora Irene e me colocar aqui à disposição se houver alguma questão. Muito obrigado. Obrigado, senhor Vone, para estar aqui, né, falando em nome dessa grande instituição que é os Correios, né, do Brasil.